Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Foi o que aprendemos com nossos pais, avós e professores. Com pequenas atitudes, você pode transformar o amargor em algo agradável, se protegendo, cuidando do seu ambiente e vivendo de forma segura no trabalho. Trabalhar em um local que prima pela sua saúde, tanto física quanto mental, garantindo alegria e sensação de capacidade plena, é algo possível. Algo que acontece em vários empreendimentos e serviços que têm compromisso com a saúde dos trabalhadores, como aconteceu na implosão e reconstrução do estádio Castelão aqui no estado do Ceará, quando houve a comemoração de uma obra que registrava não ter havido nenhum acidente. Até teve o cantor Fagner, cantou lá, que bom, né? Mundialmente são 7.500 mortes por dia devido a condições inseguras e insalubres do trabalho, conforme os números apontados pela OIT a nível mundial. Quando há atenção, visualização do problema e cuidados, seja cuidados individuais ou coletivos, os problemas passados e presentes se tornam oportunidades de melhoria humana. E você pode transformar o amargor dessa pimenta, se não transformar em refresco, pode também transformar em um agradável molho. Isso tudo com a prevenção. Caso você consiga assistir ao máximo este vídeo, vai entender melhor e poderá se precaver, crescer e ajudar a muitos. É o que tem ocorrido com milhares de pessoas que têm acompanhado, debatido e difundido as centenas de vídeos gratuitos que tenho diariamente postado na internet, especialmente aí no Facebook, Instagram e YouTube. É uma alegria ver a diversidade de pessoas que se instigam e ampliam as suas utilidades com o material que eu tenho criado especialmente para você. O material que eu vou utilizar hoje, além da minha participação, vem da Fundacentro, de órgãos oficiais do governo, da Organização Internacional do Trabalho e entidades que atuam em defesa da saúde dos trabalhadores. Sou Clóvis Renato, professor, doutor em Direito, advogado, que estive como assessor técnico nas conferências internacionais do trabalho na Suíça de 2018 e 2019. E aqui hoje o tema saúde do trabalhador, ele é instigante e conta com a Lei 8080 de 90, que inclui no campo da atuação do Sistema Único de Saúde, o SUS, a execução de ações de saúde do trabalhador. Precisa de muita força, pois tem havido grande arrefecimento de políticas públicas que tinham uma grande abrangência, como a Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, a RENAST, dos CERESTs, os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador. O que torna muito mais importante o seu engajamento neste momento delicado em que há um crescimento dos acidentes e na contramão uma política de invisibilização dos problemas e carência de investimento por parte do governo. Esses casos que me instigam por ser alguém similar a você, alguém que trabalha para viver e empreende junto com pessoas que devem ter a saúde e a integridade física e mental preservada e ampliada. No mesmo sentido, em breve lançarei em meus canais o curso com mais de 10 horas de aulas sobre assédio moral em 2020 e as normas de direitos humanos da OIT. Abril Verde marca o tema dos acidentes de trabalho, dado o símbolo trágico que ocorreu em 69 lá nos Estados Unidos. Essa data marcante teve uma iniciativa endossada pela Organização Internacional do Trabalho em 2001 e se tornou lei aqui no Brasil em 2005 com a edição da Lei 11.121 em 2005. Em 28 de abril de 1969, após uma explosão em uma mina na cidade de Farmington, nos Estados Unidos, 78 trabalhadores morreram. Aqui no Brasil, a Lei 11.121 de 25 de maio de 2005 institui o Dia Nacional em memória das vítimas de acidentes
e Doenças do Trabalho, a ser celebrado no dia 28 de abril de cada ano. Mundialmente, cerca de 7.500 mortes ocorrem diariamente devido a condições inseguras e insalubres. 6.500 são correspondentes a doenças relacionadas ao trabalho e 1.000 por acidentes ocupacionais. E esses números são apontados pela Organização Internacional do Trabalho. Como bem disse o gestor nacional do Programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho, desembargador Sebastião Oliveira, do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais, aderir à campanha não é para chorar as vítimas, mas para alertar a população de que acidentes de trabalho não ocorrem por acaso, mas por descaso. Ele continua alertando sobre o papel da Justiça do Trabalho, mesmo em vários momentos difíceis, dizendo que o papel neste momento, além de prestar homenagens, é fazer tudo o que for possível para mudar o cenário em que o acidente parece ser inerente ao trabalho, tanto que muitas coisas poderiam ser evitadas. No Brasil, em razão da saúde do trabalhador e da prevenção e combate aos acidentes de trabalho, temos atuações importantes ligadas a várias perspectivas, como o Programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, que se difunde em atuações práticas nos 24 tribunais regionais do trabalho. Dentro de ações que nós vamos vendo, como falamos aqui no começo do Castelão, inclusive o presidente do TST veio comemorar isso. Uma entidade importante também é a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, fundada em 68 e tida como a maior associação de médicos do trabalho da América Latina, destinada a congregar e coordenar a atuação conjunta de profissionais interessados na promoção da saúde dos trabalhadores. Entre os seus pilares fundamentais estão a defesa da saúde do trabalhador, o aprimoramento e a divulgação científica, a defesa e a valorização profissional, além da promoção da educação continuada. Essa entidade organiza periodicamente eventos que discutem os principais assuntos ligados à especificidade, como o Fórum Presença, o Congresso Nacional da Associação, os seminários regionais e cursos presenciais e à distância que ela fornece. No tema de acidente do trabalho a nível internacional, se destaca nas Nações Unidas a Organização Internacional do Trabalho, com normas e atuação específica para a saúde do trabalho, como disposto nas páginas oficiais da organização. A OIT tem como objetivo aumentar nesse segmento a conscientização global sobre a magnitude e as consequências de acidentes, ferimentos e doenças relacionadas ao trabalho e colocar a saúde e a segurança de todos, seja trabalhadores ou trabalhadoras, na agenda internacional para estimular e apoiar ações práticas em todos os níveis. Aí dentro dos textos da OIT se fala que o próprio preâmbulo da Constituição da organização, ele é muito claro quando identifica como elemento fundamental da justiça social a proteção dos trabalhadores contra doenças gerais ou profissionais e contra acidentes de trabalho. A obrigação da organização em promover condições de trabalho seguras foi reafirmada na Declaração da Filadélfia de 1944 e novamente com a Declaração de 2008, que trata sobre justiça social para uma globalização justa, que as reconhece como elemento-chave da agenda para o trabalho digno, por exemplo. O reconhecimento internacional reforçou-se com a adoção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada em 2015 pela ONU. Com o objetivo do desenvolvimento sustentável número 8, relativo ao trabalho digno e crescimento econômico, a comunidade internacional compromete-se a proteger os direitos laborais e a promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores e trabalhadoras, incluindo migrantes.
é o que consta aí nos textos oficiais da OIT. Esta preocupação global com a área faz todo sentido. Basta olharmos para os números para termos uma noção da tragédia mundial relacionada a essa questão de insalubridade no trabalho. De acordo com as estatísticas da OIT, a cada 15 segundos morre um trabalhador ou uma trabalhadora, né, em virtude de acidente de trabalho ou de doença relacionada com a sua atividade profissional. Ou seja, 6.300 mortes por dia, num total de 2,3 milhões de mortes por ano. 313 milhões de trabalhadores ou trabalhadoras sofrem lesões profissionais. Essas não fatais todos os anos, ou seja, 860 mil pessoas feridas no trabalho todos os dias. 860 mil por dia. É entendimento da OIT que a única forma eficaz de fazer face a novos, antigos riscos passa pelo enquadramento de dispositivos legais e das atividades numa forte cultura de segurança, que é o que a gente está tentando fazer aqui também. Este conceito traduz-se numa cultura em que o direito a trabalhar num ambiente seguro e saudável é respeitado a todos os níveis e os governos, empregadores e trabalhadores colaboram ativamente para assegurá-lo, através da definição de um sistema de direitos, responsabilidades e deveres, assim como na atribuição da máxima importância ao princípio da prevenção. Todos os dias, as pessoas morrem de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Mais de 2,78 milhões de mortes por ano. Além disso, cerca de 374 milhões de lesões não fatais, por exemplo, relacionadas ao trabalho, ocorrem anualmente. O custo dessa adversidade diária é enorme e o ônus econômico de práticas inadequadas de segurança e saúde é estimado em 3,94% do produto interno bruto global de cada ano. É muito dinheiro. Neste ano, dada a pandemia do Covid-19, a OIT traça sua campanha específica, sem esquecer os profissionais da saúde e demais áreas que não podem se submeter ao isolamento em benefício da sociedade. A preocupação cresce com o aumento contínuo das infecções por Covid-19 em algumas partes do mundo e com a capacidade de manter taxas decrescentes em outros. Governos, empregadores, trabalhadores e suas organizações enfrentam desafios assustadores ao tentarem combater a pandemia do Covid-19 e proteger a segurança e a saúde do trabalhador. Além da crise imediata, há também uma preocupação em retomar a atividade para que o progresso na suspensão da transmissão seja sustentado, por exemplo. O Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, ele se concentrará no tratamento de surtos de doenças infecciosas no trabalho, com foco na pandemia do Covid-19 para a OIT, e o objetivo é estimular o diálogo nacional tripartido sobre segurança e saúde do trabalho. A OIT usa esse dia para aumentar a conscientização sobre a adoção de práticas seguras no local de trabalho e o papel dos serviços de segurança e saúde ocupacionais. Também se concentrará no médio e longo prazo, incluindo recuperação e prontidão futura, em particular a integração de medidas nos sistemas e políticas de gestão de saúde e segurança em nível nacional e empresarial, por exemplo. Cresce, na atualidade, o número de acidentes com trabalhadores acima de 60 anos. De 2017 a 2018, o índice de acidentes da Grã-Bretanha aponta que 144 trabalhadores foram mortos, por exemplo. A taxa, que é nessa outra perspectiva, de ferimentos fatais em trabalhadores entre 60 e 64 anos, correspondem ao dobro de todas as outras idades, e já os trabalhadores acima de 65 anos têm uma taxa 5 vezes maior. 55% das lesões fatais correspondem aos trabalhadores com mais de 60 anos de idade. Apesar de todas as campanhas
muitas políticas de governos no Brasil têm prejudicado a ampliação dessas campanhas de prevenção e os acidentes, adoecimentos e mortes no trabalho estão voltando a crescer. Já era alarmante, né? Gritante. É o que consta dos relatórios dos próprios órgãos governamentais específicos, como a Fundacentro, que trata sobre os estudos e normas de saúde e segurança do trabalho aqui em âmbito brasileiro. Só para se pensar, as NRs, né? O Brasil registra 17 mil mortes e 4 milhões de acidentes de trabalho. Dentro de uma perspectiva, as taxas de maiores índices de acidentes estão em segmentos da construção, mineração, transporte e rural. Isso é esse estudo que a gente falou dos números entre 2012 e 2018. E a gente vai já ver os números de hoje, porque de acordo com dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, de 2012 a 2018 o Brasil registrou 16.455 mortes, 4,5 milhões de acidentes. No mesmo período, gastos com a previdência e benefícios acidentários corresponderam a 79 bilhões e foram perdidos 351,7 milhões de trabalho com afastamentos previdenciários e acidentários. Veja aí como os números alarmam para a gente querer fazer pouco caso. Além de gerar o custo altíssimo para o INSS, as consequências dos acidentes de trabalho causam prejuízo para os trabalhadores e familiares, para as empresas e também para o governo. Em 2018, a Advocacia Geral da União, ela ajuizou 395 ações regressivas, tendo como expectativa a recomposição do Fundo Previdenciário Social de 553 a 563 benefícios, que envolveram 465 trabalhadores. A expectativa dela é que venham mais de 173 milhões ao INSS, que já desembolsou aí tudo isso com concessões de benefício acidentário. Veja que é uma situação muito grave, e para quem não entende o que é, por exemplo, essa ação regressiva e também não entende o papel do antigo Ministério do Trabalho, que as funções hoje da Auditoria Fiscal do Trabalho estão ligadas ao Ministério da Economia, quem não entende, por exemplo, essas questões do custo do trabalhador, aí começa a refletir e às vezes ter dúvidas no texto que a gente vai apresentar agora a nível de reflexão. Então, primeiro, grande parte dos acidentes de trabalho tem se percebido que não poderia ser chamado de acidente, que acidente é quando a gente está tomando todas as medidas necessárias, todas as medidas adequadas e acontece algo que era imprevisível. Às vezes no direito se fala de força maior, por exemplo, ou algo que foi inusitado, caso fortuito. E aí não teve como segurar, teve como um tsunami, que é algo que vem da natureza, vem uma avalanche. Mas, por exemplo, quando você trata de Brumadinho, por exemplo, que já foi um caso em que houve uma desídia, né, uma falta de cuidado da empresa, por exemplo, com relação à rigidez da barragem. Então não é para ser um acidente, na verdade, né? Ali foi algo que houve culpa, né? Ou seja, ou negligência, ou imprudência, ou imperícia, ou as três coisas juntas. Então a negligência gerou, por exemplo, o caso Brumadinho, que implicou em diversos acidentes de trabalho, além do dano ambiental e de dano às pessoas, por exemplo. Então, se houvesse uma fiscalização do governo eficiente, né, porque tem que ter número de fiscais adequados, políticas, né, de ter uma pauta para eles fiscalizarem, ter multas que sejam cumpridas com efetividade, que realmente causem ou impactem a nível de educar, no sentido da pessoa pecar, ou seja, errou, não errar mais, né, dentro desse ditado. Então, e também quando das multas, por exemplo, não forem pagas, que haja, por exemplo, ações específicas para cumprimento, além de utilizar a máquina do Estado como a fiscalização, polícia, fiscalização ambiental, fiscalização do trabalho, a Advocacia Geral da União para executar as multas não cumpridas, né? Independentemente do valor, pensando na perspectiva da educação dessas empresas, por exemplo. Então, isso é fundamental. Então,
Essa é uma primeira lógica que vai desencadear exatamente um nível de aceitação daquela política, de visualização daquela política pública e de ampliação da dignidade da pessoa humana. Havendo ampliação da dignidade da pessoa humana, de fato há uma redução dos acidentes de trabalho, há uma melhoria no ambiente de trabalho e logicamente que são fundamentais equipamentos estatais. Aí falamos de políticas públicas, falamos de direitos fundamentais de segunda e terceira dimensão. Para quem não entende, o direito fundamental é aquele que geralmente está na Constituição, que representa uma proteção do cidadão contra os arbítrios do Estado e do cidadão contra os arbítrios de outros cidadãos. Para que você entenda melhor os direitos fundamentais, vamos lá. Primeira dimensão é exatamente o Estado tem um agir, pode-se dizer, negativo, ou seja, ele não se envolve, ele deixa que as pessoas tenham o máximo de liberdade possível, seja para ir e vir, seja para empreender ou tocar as suas vidas, para se sentirem dignas. Num segundo momento, já são os direitos fundamentais de segunda dimensão, para garantir essa perspectiva, estão ligados à igualdade. Se na primeira dimensão eles estão ligados à liberdade, na segunda estão ligados à igualdade. Ou seja, se as pessoas abriram mão de parte dos seus direitos, de parte da sua liberdade, deixam o Estado prender, regular, aceitam as normas do Estado, o legitimam, elas querem algo em troca. E o que elas querem em troca? Políticas públicas. Elas querem que o Estado garanta, por exemplo, como diz lá no artigo 6º da Constituição, saúde, educação, moradia, trabalho, alimentação, transporte, quer dizer, coisas que ele tem que estruturar. Não é? Quer dizer, tem um custo, nós pagamos os tributos e temos que receber políticas públicas. E quem recebe políticas públicas? A maior parte das pessoas, principalmente a maior abrangência possível para garantir o máximo de igualdade. Então, por exemplo, quem tem condição de pagar uma escola usa da livre iniciativa para um criar a escola e o outro para pagar a escola, ou para colocar o filho para estudar na Suíça, por exemplo, como era muito conhecido antigamente. Quem não tem condições, por exemplo, de pagar a escola, de ter atendimento de saúde, de ter um transporte próprio, aí vem, o Estado nesse momento vai ter que fazer políticas públicas para garantir a igualdade, quer dizer, o que tinha condição, tem condição de estudar, e os outros, porque tem um Estado, que as pessoas todas são tributadas e são cidadãos desse Estado, elas vão fazer o quê? Ele vai garantir essa igualdade. Então, tem um sistema único de saúde, tem um sistema nacional de educação, vai ter uma política pública de transportes com incentivos do Estado, isso é ter política pública. Então, quando chega nessa questão da livre iniciativa e do valor social do trabalho, tem que ter um equilíbrio disso, tem que a gente chama de sopesamento. Nesse sopesamento, vai ter que haver exatamente um tipo de política, por exemplo, se, o caso que a gente contou de Brumadinho, a empresa estava tendo a liberdade de explorar a parte de minério, mas ela tinha que guardar aquele rescaldo de minério. Quer dizer, ela não tem a liberdade de colocar onde ela quiser. Tem que ter o Estado para dizer, para preservar o meio ambiente, por exemplo, dizer onde é que ela coloca, como é que ela vai armazenar, por exemplo, os dejetos. Aí tem que ter o Estado, quer dizer, isso tudo tem custo. É uma política pública para fiscalizar, se não cumprir, ter uma advocacia da União, por exemplo, para entrar com a ação. Se não cumprir, por exemplo, norma penal, ter a polícia para prender, quer dizer, são bancados pelo Estado para dar esse ar de segurança à população. E quando o Estado acha que isso é um gasto e não entende que isso é um investimento, a população sofre e o Estado se deslegitima e depois tem mais custos a arcar pela sua inação. Quer dizer, porque era necessária uma política pública de segunda dimensão para ele agir, pela inação há um custo, e há um custo muito alto, como a gente acabou falando, quanto é que sai, por exemplo, quando há acidentes de trabalho, que não são acidentes, porque na verdade era algo previsível, porque houve ou negligência, ou imprudência, ou imperícia por parte do empregador ou do prestador do serviço, que não tomou as cautelas necessárias, que não cumpriu a lei, por exemplo, que não seguiu os padrões, às vezes de controle, por exemplo, do Instituto Nacional, a parte de metrologia, o Inmetro, e não seguiu recomendações dos fiscais, dos técnicos específicos ligados ao governo para isso. Então, quer dizer, na segunda dimensão dos direitos vai ter esse impacto. Então, quando realmente não foi algo que foi um caso fortuito ou uma força maior nessa perspectiva e que realmente se identifica a culpa, não é?
O Estado, por exemplo, tem um custo no acidente de trabalho que precisa de política pública de segunda dimensão, ele vai e entra com ação regressiva contra a empresa. Por quê? Porque ele vai pagar a previdência para aquela pessoa que foi afastada, ou aquela pensão para aquela família, né, que perdeu alguém num acidente de trabalho. Mas quando ele vai e percebe que aquilo ali não foi um acidente, mas foi culpa do empregador, da empresa, por exemplo, aí a própria União, a Advocacia Geral da União, representando a Previdência Social, entra com ação regressiva para dizer, se você teve culpa, não foi um acidente, porque você descumpriu normas, eu vou regredir, quer dizer, eu vou entrar com ação contra você, empresa ou empreendedor, para arcar com os custos que eu estou tendo com a pensão da Previdência. Foi isso que foram falados aí dos mais de 170 milhões que podem ser gerados, que foram gastos com esses casos de acidente. E a grande questão é, acidente que não era acidente. Se porventura tivesse havido um controle maior e melhor do Estado, ou seja, maior, ter mais fiscais de trabalho atuando, ter na pauta dos fiscais de trabalho específicos pontos que eles deveriam cumprir, por exemplo, na sua agenda de trabalho, até porque tem as suas compensações, né? Porque tem um quadro muito pequeno de auditores fiscais de trabalho, está muito menos de 2.000 pessoas para um Brasil de mais de 210 milhões de pessoas, 26 estados e Distrito Federal, é uma população muito grande, desenvolvimento, questões que são físicas e questões psicológicas, psíquicas, que tem que também ter uma formação adequada e necessária. Então, quer dizer, ter isso na pauta é uma questão. Segunda coisa, quando tiver a aplicação efetiva de multa, né, ter o acompanhamento dessa questão das multas, do efetivo cumprimento das multas, se vai pagar ou não vai. Da Advocacia Geral da União está em cima, por exemplo, para cobrar as multas em tempo mais exíguo, por exemplo, para ter um retorno logo, mas não é só pelo retorno do dinheiro, mas pelo retorno da perspectiva de educar aquelas pessoas, que elas vejam, porque elas estão continuando fazendo, diante de não haver nenhuma penalidade. É assim que o direito costuma tratar essas questões, né? O direito como força. E, logicamente, utilizar outros meios também, mesclar com o direito do trabalho, na lógica dos direitos fundamentais, o direito ambiental, e aí vem os direitos fundamentais de terceira dimensão, que são para preservar, né, proteger presentes e futuras gerações. E um dos direitos mais claros de terceira dimensão é o direito ambiental. Não vamos nos esquecer que lá pelo artigo 200 da Constituição, por exemplo, que vai essa questão, e outras normas constitucionais, o meio ambiente está incluído o do trabalho. Então, não há um meio ambiente apenas verde, no sentido da flora e da fauna da natureza, mas um vermelho que às vezes colocam pelo sangue do trabalhador. Não é uma questão político-partidária, é de ser humano, não é de ter o sangue, de ter o trabalho, dar o sangue para aquelas questões. Então, é uma perspectiva interessante, por quê? Porque quando não há esse cuidado, você prejudica presentes e futuras gerações. Por quê? Porque aquele empreendimento pode seguir maculando e prejudicando pessoas, já imaginou, para o futuro, não é? Então, se você tem um desastre ambiental, quer dizer, quanto tempo vai levar para aquilo ser reajustado a nível ambiental? Milhares de anos. E as pessoas que viviam, por exemplo, dos rios, daquela questão, vão ver como. Não é? Um pai que morre num acidente de trabalho, quer dizer, prejudicou a ele, mas não só a ele, e as futuras gerações e os filhos, que podem exatamente estar pagando um colégio, estar tendo toda uma estruturação de educação de vida, e aquele menino pode perder o rumo, quer dizer, prejudicou a futura geração, por exemplo, dentro de uma análise mais rápida e menos detida aqui, só para você entender. Então, a lógica do acidente de trabalho, ela envolve toda uma política de conscientização, envolve o que a gente falou, de ter lei para reconhecer o dia, para dar visibilidade, para as pessoas lembrarem disso, de ter um observatório estatístico para saber, por exemplo, quantos acidentes estão acontecendo, se está aumentando, se está diminuindo, se está aumentando os acidentes de trabalho, o que é que se deve fazer, como é que deve mexer na política pública, será que tem que ampliar o número de auditores fiscais,
olhar por local, por estado, por cidade, por setor, não é? Será que não é o caso, por exemplo, de aumentar o valor a ser gasto com política pública a nível de divulgação, de difusão? Será que não é o caso, por exemplo, de dar mais incentivos fiscais para a compra de equipamentos de proteção individual, de realizações de semanas internas de prevenção de acidente, as CIPATs, né, de termos mais instrumentos de proteção coletiva? Será que não é o caso de fazer mais estudos para elaborar ou aprimorar para cima, né, para ampliar a dignidade humana, normas de saúde e segurança do trabalho? Por exemplo, agora o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público, a nível do Ministério Público da União, entrou com ação contra o governo, ligado, foi para o Supremo, e o Supremo está aí a discutir, e outros ramos do judiciário já têm decisão no sentido de que começaram a alterar normas de saúde e segurança do trabalho sem a devida participação tripartite, ou seja, de governos, empregadores e trabalhadores, no sentido de ver a real necessidade. Não pode o Estado punir só por um lado, né? O Estado tem que ser o gestor de todos, né? E tentar cumprir o seu papel de realizar a dignidade da pessoa humana, de agir atuando no mínimo aí nas 3 dimensões de direitos fundamentais básicas, né? Ligados à liberdade, à igualdade e à fraternidade. Quer dizer, houve uma inspiração aí nos ideais da Revolução Francesa, né? Quem primeiro utilizou isso foi um teórico nos anos 70, fazendo essa comparação, Karel Vazak, né? Então, tem que haver política pública, tem que haver conscientização, tem que haver fiscalização, tem que haver visibilidade, tem que haver controle para haver uma redução. Bom, e quando não há? E quando o governo resolve, por exemplo, alterar as legislações de direito do trabalho e direito ambiental, por exemplo, para privilegiar só, por exemplo, a livre iniciativa, desequilibra, o que vai tender a acontecer? A história ensina que isso acaba gerando mais problemas para o próprio governo. Só que para as pessoas implica em perda de vidas, em perda de meios, em perda de setores e perda para o grande nicho sustentável, porque se percebeu na Organização das Nações Unidas que hoje quem está mais empregando pessoas e garantindo a dignidade não são as grandes empresas, os grandes trusts, porque essas estão se utilizando de mão de obra ligada à máquina, ligada à tecnologia, e já os pequenos empreendimentos têm aderido à questão da sustentabilidade ambiental mais, têm empregado mais pessoas. São os estudos que tem vários relatórios, nós já fizemos vídeos sobre isso. Quer dizer, há uma difusão muito grande. Então, quer dizer, na hora que eu libero demais para o grande, eu posso fazer com que morram vários pequenos, várias pessoas. Quer dizer, eu claudico e outra coisa vai e cai. Quer dizer, vira um problema grande para o governo, com custos, com despesas, e vira, que são muito mais altos do que fazer as políticas públicas, isso já é comprovado, e vira a total desídia com relação aos que mais precisam do poder público. Por quê? Porque as transnacionais, elas podem estar aqui, como diz o David Harvey, amanhã está no outro país, extrair o que eles podem nesse continente, depois mudarem para outro, mas os pequenos não têm essa condição, né? O lazer dos maiores é em outros países, agora estão discutindo até viagens espaciais, mas o dos menores é para ir para a praça, é para ir para o campo, é para ir para uma areninha, né, de futebol local, para brincar no meio da rua, tomar banho de chuva. Isso é a realidade, tanto que empresas como filantrópicas, a própria que está aí no Netflix, a história do Bill e da Melinda Gates, da fundação que eles têm, quer dizer, vendo para acabar ou reduzir o número de crianças mortas por disenteria, quer dizer, em lugares em que as pessoas defecam, urinam, colocam todos os dejetos e ainda bebem água na água suja, preta. Por quê? Porque não tem qualquer forma de tratamento, quer dizer, falta política pública. Então, esse negócio de discutir direitos fundamentais, né, que são uma face dos direitos humanos internalizada, né, é fundamental para a gente reduzir o sofrimento humano, para a gente ampliar a dignidade humana e, consequentemente, tornar os ambientes mais saudáveis, a vida mais digna, mais próspera. Se contou aí que a cada 15 segundos uma pessoa morre de acidente de trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Morreu um.
Isso aí está falando de acidentes físicos, que grande parte deles, como a gente já disse, não são acidentes, grande parte deles são que algo previsível, uma pena, que tem inclusive implicado em ações e reconhecimento pelo próprio governo e que tem gerado mais gastos. Aí quando você jogar isso aí, as questões da saúde mental, como a gente já falou aqui, da doença mental, doença emocional, ligada ao assédio moral nas relações de trabalho, aí você começa a contar aquela questão do Setembro Amarelo, do branco das emoções do janeiro, que estão discutindo agora tudo por cores, que eu achei interessante a proposta. A cada 4 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Então você junta aí esses 15, com mais esses 4, quantas pessoas estão morrendo a cada momento? E grande parte disso relacionada ao trabalho, porque é a síndrome do sobrevivente, né? Aquela pessoa que está no trabalho morrendo de medo de perder o trabalho, depois não conseguir arranjar outro, não está satisfeita e não consegue arranjar outro meio e vive em uma pressão, sabe, natural, profunda, e aí quando chega num ambiente de trabalho que tem um assédio estrutural, exigência inadequada, metas inatingíveis, ameaças constantes de despedida, difusão de notícias de que não tem emprego. Isso se amplia quando a gente falou agora na notícia sobre a idade, né? Essas pessoas dizendo que no mercado de trabalho, que quanto mais velho, mais difícil de ingressar no mercado, ou de retomar, ou de ser readaptado, readequado, quer dizer, isso se junta a um adoecimento emocional. Então, quer dizer, ver o acidente de trabalho físico e ver as questões, por exemplo, da emocionalidade. Isso é o tema de hoje, isso é a grande questão. E nós precisamos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Nós primeiro temos que ver que isso acontece, que isso é real, que isso existe, para que a gente possa dizer, não estamos satisfeitos e tentarmos, por exemplo, a partir daí, como a gente falou em outro vídeo nosso, mudar, criar novas perspectivas. Logicamente que nós sozinhos poderemos fazer muito, que nós com o grupo poderemos fazer muito mais, e nós com o poder público, com as organizações do modelo tripartite, poderemos fazer muito mais, porque no diálogo nós podemos fazer masterminds, né? No sentido de pensar no sentido só e criarmos grandes ideias e colocá-las depois em prática, né? É isso que é a ideia central da Organização Internacional do Trabalho, ter um sistema tripartite, ou seja, com representantes dos governos, que são os responsáveis imediatos pelas políticas públicas, representantes dos trabalhadores e representantes dos empregadores. Por quê? Porque vai se trabalhar nessa perspectiva de representação trabalhadores e empregadores. Por exemplo, os trabalhadores vão buscar a melhoria das condições de trabalho para os trabalhadores. Os empregadores vão buscar o quê? A melhoria das condições de produção, mas de modo que não pode trucidar o trabalhador e também não pode deixar o mundo num caos total. Tem um tipo de sistema em que só trabalham máquinas e não trabalham pessoas. E o que fazer com as pessoas? E aí gera um problema grande para o Estado. Por quê? Porque pessoas que não conseguem se inserir formalmente começam a gerar informalidade que depois vai sobrecarregar o sistema de segurança, o sistema de saúde do Estado, o sistema de previdência, por exemplo, o sistema de benefícios. E dentro dessa perspectiva compete ao Estado conversar. Então juntar esses três no sentido só. Qual é o sentido que eu proponho e tenho proposto em todos os vídeos do canal? Seguir a irradiação da dignidade da pessoa humana em tudo. Ter como centro humano, daí direitos humanos efetivados, ter como centro a ampliação da dignidade da pessoa humana dentro do sistema, que é o sistema hoje que funciona no momento que é o capitalismo, está o quê? Trabalhando, juntando mentes nessa mastermind, governos, trabalhadores e empregadores. Eu, quando vejo muitas críticas ao IT, logicamente que tem crítica, porque tudo que é humano é passível de crítica. Mas eu fico pensando, que sistema interessante, um sistema em que se discute cada norma a nível mundial, são 187 estados membros da Organização Internacional do Trabalho. Você fazer reuniões na Conferência Internacional do Trabalho com representantes dos governos, representantes dos empregadores e representantes dos trabalhadores, para discutirem exatamente isso.
como é que dentro desse choque a gente consegue uma sustentabilidade? E isso vem da realidade de cada país, pegando os pontos em comum, tendo convenções ou convênios internacionais do trabalho, recomendações internacionais do trabalho, discussão e votação em uma Assembleia Geral tripartite, uma atuação em muitos países, que se insere ela dentro das Nações Unidas, né, que é a OIT com 187 Estados-membros, a Organização das Nações Unidas com 193, a OIT sendo uma parte, uma frente da Organização das Nações Unidas, trabalhando, por exemplo, vários pontos da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Nesse caso, desse vídeo, a gente está falando do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 8, falou da Declaração da Filadélfia, nessas discussões do pós-guerra, sobre a questão de evitar acidente de trabalho, de cuidar das pessoas, e é porque havia muita experiência industrial de trabalho das pessoas na época, até porque houve um grande boom industrial por ocasião da guerra, né, das duas guerras. Por quê? Porque estava produzindo constantemente máquinas para serem utilizadas na guerra. Então, era mão de obra de mulher, de criança, de adulto, quer dizer, todos os reveses que a falta de proteção gerou. E a gente pensar que mesmo nesses períodos de guerra drásticos do mundo, e várias situações, a gente encontrar um mundo que a gente entende como hoje civilizado, que está melhor, quando a gente vai olhar, há um aumento no número de acidentes de trabalho. Realmente, a gente tem que dar o verde, dar o sinal verde para a vida. Mas é muito alarmante imaginar que a cada 15 segundos, em abril de 2020, a cada 15 segundos, uma pessoa está morrendo por acidente de trabalho, sendo que a maioria dos acidentes de trabalho não são acidentes, a culpa seja por negligência, por imprudência ou por imperícia do empregador, muitas vezes. Outras vezes eu já vi empregadores discutirem, que participam também aqui do canal, o empregado não quer mais, ele não quer usar equipamento, ele não quer fazer, beleza, é por isso que existe na legislação do trabalho o quê? O poder diretivo do empregador. Aí tem inclusive a despedida com justa causa. E você deve estar argumentando, você empregador que assiste aqui o vídeo, mas aí a justa causa ele pode reverter, pois tem essa justa causa, mas o ônus é muito menor do que ter o acidente. Quer dizer, o que nós podemos fazer é a nossa parte, é como diz a oração da serenidade. A gente pede serenidade para aceitar o que a gente não pode modificar. Então o empregador ele não vai poder modificar a cabeça do trabalhador muitas vezes, e muitas vezes ele pode, se ele fizer uma campanha certa, adequada, não é? Ele consegue reverter com convencimento. Mas tudo bem, digamos que tem algum que tenha uma ignorância tão profunda que ele não quer porque ele não quer. Aí ele tem o poder diretivo. E dentro do poder diretivo, inclusive, ele pode receber e pode dispensar trabalhadores. Agora, ele não pode abrir mão da responsabilidade que ele tem. Como eu disse, ele tem que aceitar o que ele não pode modificar e aí tomar as medidas, porque ele tem que agir. Ele tem uma culpa em vigilando, ele tem que prestar atenção. E se ele fazer exatamente o quê? Ter serenidade para aceitar o que ele não pode modificar e ter coragem para modificar o que ele pode. Não existe empresa sem gestão, né? Então, é por isso que esses 173 milhões que estão previstos aí para a AGU receber em prol da Previdência que está pagando as pessoas, se não tivesse fundamento, a AGU não estaria entrando com a ação. Não é? Então, quer dizer, e muito a culpa do empregador. Veja aí, não são dados inventados, são dados reais do próprio governo, do próprio poder público. Ações ingressadas aí em 2019, as várias ações que foram ingressadas já em 2020. Então, é alarmante. Precisamos hoje, nessa chuva de ideias, fazer uma reflexão cada vez mais aprofundada, mais pertinente, para que nós possamos, de fato, desenvolver os nossos talentos, as nossas perspectivas no sentido da dignidade da pessoa humana. E como a gente começou o vídeo, né, dizendo que pimenta para os outros é refresco. Então a gente pode pegar essa pimenta, de fato, que é o acidente, ao invés de só chorarmos as vítimas, e devemos honrar as vítimas e marcar isso na memória para que isso não se repita, a gente pode transformar isso num molho agradável
para ser utilizado na medida adequada para evitarmos mais acidentes de trabalho, para instigarmos o poder público a tocar a nível de aprimorar e melhorar as políticas públicas ligadas à saúde e segurança no trabalho. Então, por esse dia, por essa atenção, né, por essa paciência, eu digo muito obrigado, se inscreva, participe, até a próxima.